no God. Stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. You don't know why you're clapping. I'm talking about you. Talking about you. Talking about you. Talking about you. Verso 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Então, primeiro, a palavra me faz bem-aventurado, me faz feliz, me faz ter sucesso. Segundo, minha oração deve ser para que eu a observe diariamente e aplique no meu conceito diário de vida. Terceiro, a palavra me livra da confusão. Nós estamos vivendo todo tipo de espécie de confusões. Nós vivemos num mundo confuso. Leis que eram, agora não são. Verdades que eram, agora não são. Mudança e inversão de valores, confundindo famílias, pais e mães, profissionais. Vivemos num tempo de confusão. Mas para nós, cristãos, nenhuma outra coisa tem sido motivo de tanta confusão quanto a confusão doutrinária. Nós estamos vivendo um tempo de uma descaracterização, de uma perda da identidade doutrinária na igreja. As pessoas não sabem simplesmente o que crer. Há uma mistura de pentecostal com reformado, tradicional com liberal. As pessoas simplesmente não sabem o que crer. Elas estão confusas. O advento da internet, do YouTube, livros e mais livros publicados, as pessoas leem de tudo. Leem autores que se contrapõem, leem autores que se divergem entre si, leem autores que são inimigos uns dos outros, mas essas pessoas consomem ambas as doutrinas. Porque a nossa igreja, principalmente a brasileira, ela não tem muita história, ela não tem fundamento, ela não tem espinha e coluna vertebral. Então ela absorve tudo quanto é tipo de movimento, trazendo confusão à membresia. Então a pessoa não sabe no que crê. Mas o salmista dá um segredo. Ele diz aqui: então eu não ficarei confuso. Qual é a forma de eu não ficar confuso? Atentando eu para os seus mandamentos. A maioria das pessoas que fica confusa é que tem um conhecimento superficial da fé, do evangelho e da palavra. Então, levada pela astúcia de falsos líderes, ou de uma pregação, ou de um livro, ou de um evangelho distorcido, ela se confunde. Mas aqui o salmista está dando o remédio para você vencer a confusão doutrinária, bíblica e teológica. Você precisa conhecer bem a verdade, porque aí você não cai em nenhuma mentira. Você precisa se saturar da palavra. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão confusas, é porque tem um conhecimento superficial. 2 Timóteo 4,1 diz o quê? Porque virá o tempo que não sofrerão a sã doutrina, e tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. As pessoas vão ser levadas por ventos de doutrina, por engano, por doutores segundo a sua lei, porque têm um conhecimento débil, ficarão confusas, inverterão a verdade e seguirão falsos líderes. 1 Timóteo 4,1 diz que o Espírito afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As pessoas estão confusas, estão ouvindo espíritos enganadores, doutrinas de demônios, estão amontoando para si doutores conforme as suas concupiscências. Gálatas 1,6: maravilha-me que tão depressa passeis para outro evangelho, senão esse, o da graça. Os gálatas estavam confusos na sua doutrina, estavam sendo contaminados pelos elementos judaizantes, confusão, por causa da superficialidade. Efésios 4,4: para que não sejais mais meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina.
Então você vê vários aspectos que a Bíblia já adverte de confusão bíblica, teológica, falsos mestres, doutrina distorcida, as pessoas confusas quanto ao que crê. A confusão já fazia parte da época apostólica, a distorção, as heresias e a confusão. Mas o salmista está dando aqui a saída para você não se confundir, para você ter sua fé bem embasada, bem alicerçada e saber muito bem no que crê, ter convicção no que crê. Como? Saturando-se das Escrituras, da palavra de Deus, não de formas alternativas, de literatura extra-bíblica, mas da própria Escritura. Se você notar, os Gálatas, bem como os outros aqui na era apostólica, eles se perdiam, porque o conhecimento deles ainda era superficial. Paulo chama de meninos inconstantes, leite, pouco conhecimento, superficial, débil. Então esse tipo de cristão tem a tendência de ser enganado, de ser confundido mais facilmente. E o segredo, Davi está dizendo, eu não serei confundido, eu não ficarei confundido. Por quê? Porque eu me atento, eu estudo, eu me aprofundo na palavra. Se você notar, os grandes homens e teólogos do passado eram convictos no que eles afirmavam. Por quê? Eram tremendos possuidores de conhecimento bíblico. Então eles tinham convicção do que eles falavam. Verso 7,